Oi, 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 seja bem-vindo à nossa edição do Band Placar com oferecimento BandBet desta terça-feira, dia de Champions League, Bernardo Ramos. Jogos de volta dos playoffs começam hoje e temos que falar sobre a Inter de Milão. Líder do campeonato italiano, enfrenta o Bodoglimt na semana passada. A Inter mesmo fora de casa deve fazer um jogo seguro, pelo menos um empate, né? E com uma vantagem positiva para a Itália, nada disso. A Inter não só perdeu, como levou um 3-1 desse poderoso Bodoglimt, Berna. Até onde vai esse time? Pois é, Isa, tudo bom? Primeiramente, boa tarde a você, boa tarde a quem nos assiste aqui no canal Esporte na Band. Deixe seu like para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo de Band Placar com o oferecimento BandBet. Isa, pode ir longe. É um time que precisava de 2 vitórias na fase de liga, nas 2 últimas rodadas, para se classificar aos playoffs. E conseguiu. Aí venceu de quem? Manchester City e Atlético de Madrid jogando na capital espanhola. Então é um time muito bem organizado pelo técnico Keitel Knudsen, que já fez uma boa campanha em Liga Europa e agora chega à Champions e vai destruindo gigantes. E na partida contra a Inter de Milão, na semana passada, jogando em Bodo, como você bem disse, venceu por 3-1. É um time muito baseado no seu quinteto mágico, entre aspas, né, do meio para frente, com o Fett, que fez gol, inclusive o primeiro gol foi dele na vitória sobre os milaneses. E aí, mais à frente, Berg, Blomberg, Hogg, o centroavante, que com certeza vai conseguir um contrato com a equipe maior na próxima temporada, e o Haugen, que também marcou gol nessa partida. Então é um time que tem um ataque muito poderoso, joga com uma linha de 4 defensiva e vai enfrentar uma Inter que está nadando de braçada no campeonato italiano, deve ser campeã mais uma vez, mas tem vários problemas de lesão, né? Eu vou destacar o Çalhanoğlu, que está fora dessa partida, e o Lautaro Martinez, que sofreu uma lesão muscular e vai acabar ficando aí quase 2 meses fora dos campos. Então, como é que vem a Inter para essa partida em casa no San Siro, precisando do placar? Com o goleiro Yann Sommer, 3 zagueiros, como sempre, né? Bissek, Akanji e Bastoni, 2 alas, o Dumfries é dúvida, se não jogar o brasileiro Luiz Henrique, ex-Botafogo, vai para a partida. Do outro lado, esse cara aqui vai para o jogo, Federico Di Marco, e aí 3 meio-campistas mais centralizados. A gente pode falar de Zielinski, ex-Napoli, no lugar do Çalhanoğlu, Barella, e aí uma dúvida, né? Fratesi ou Mkhitaryan. Vejamos como o técnico Christian Chivo vai armar esse meio de campo. E mais à frente, na ausência do Lautaro Martinez, Pio Expósito, que fez o gol de honra da Inter jogando na Noruega, e o Marcos Thuram. O Christian Chivo ficou louco da vida ontem na entrevista coletiva oficial do jogo, em que foi perguntado sobre a fragilidade do Bodoglimt. O Bodoglimt foi chamado por um repórter de time pequeno, ele falou nada disso. É um time que vem construindo uma história na UEFA Champions League jogando futebol. E lá na Noruega é muito difícil ganhar, lembrando que o piso é sintético em Bodo, num pequeno estádio, né? Um estádio muito modesto da equipe do Círculo Polar Ártico. Então vai ser um jogo muito difícil para a Inter. Não só pelo próprio jogo, pela partida em si, mas pelo fato de precisar ganhar por 2 gols de diferença para mandar o jogo para prorrogação. Ou seja, uma missão muito complicada da Inter. A BandBet está nessa, a bola vai rolar às 5 horas da tarde no horário de Brasília. Você aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima, tá? Ou então digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br, que aparece aqui embaixo. Os 2 caminhos vão te levar para a capa do site da BandBet. E aí é o seguinte, pessoal, tem um botão aqui embaixo, no lado esquerdo inferior da tela, ó, que é uma bolinha, que é o botão Esporte. Você clicando nele, você vai ter acesso a várias super odds da UEFA Champions League. E sobre a Inter de Milão contra o Bodoglimt, que joga na Itália, a Inter para vencer em ambos os tempos. Isso não significa a classificação. Pode ser que a Inter faça 1-0 no primeiro tempo, continue vencendo por 1-0 no segundo tempo, e esse resultado não é suficiente. Ou como você disse, fazendo 1-0 no primeiro tempo, 2-0 no segundo tempo, o jogo vai para a prorrogação. Se o Bodoglimt não marcar nenhum gol, ou seja, a Inter pode ganhar os 2 tempos e mesmo assim ser eliminada precocemente nos playoffs. Essa combinada
está pagando, deixa eu ver aqui, para a Inter de Milão, 5,75 na BandBet. Se você preferir, você pode também ir na aba competições, tá? Clicando aqui em competições, e aí você vai na UEFA Champions League, tá aqui embaixo. E aí você tem tudo sobre o jogo entre Inter de Milão e Bodo Glimt. A Inter está pagando 1,23. Isso não significa que a equipe da Lombardia vá se classificar, né? Eu vou no empate aqui, Isa. Eu acho que vai dar empate. Eu acho que até pode ganhar a Inter, mas eu acho que não vai classificar também. Eu acho que não vai avançar, não. E o empate está pagando 7,01 para cada real apostado. É uma possibilidade imensa que a BandBet tem. Essa odd não existe em lugar nenhum para esse empate. Mais de R$ 7,00 pagando, ou seja, você ganha 7 vezes aquilo que você apostar no jogo entre Internazionale e Bodo Glimt. Se a Inter tem uma tarefa difícil, o Newcastle tá na boa, né? Tá na maciota, né, Isa? O Newcastle fez a lição fora de casa e agora tá tranquilo, vai receber o Qarabağ também nesta terça-feira. O jogo de ida foi 6-1, goleada, Berna. E aí a equipe pode focar na Premier League, que está precisando somar pontos para subir na tabela. É um jogo que o Newcastle vai cumprir tabela, obviamente levando a sério a competição, mas 6-1, com o Anthony Gordon brilhando no primeiro jogo, 4 gols num tempo só. Muito difícil, né? Muito difícil, Isa. Nossa, o Newcastle dá para dizer que está classificado já para as oitavas de final da UEFA Champions League, e aí todos os ingleses estarão nesta etapa da competição. Vale lembrar que o Newcastle veio de uma derrota na Premier League para o Manchester City por 2-1. 2 gols, aliás, do Nico O'Reilly, e o Hall, lateral esquerdo, acabou marcando para os Magpies. E o Nick Pope, goleiro, quase fez um gol de cabeça no finalzinho da partida. Não fosse o Donnarumma, esse jogo teria empatado por 2-2. O técnico Ed Howe, evidentemente, vai fazer algumas alterações no time considerado titular. Afinal de contas, tem um resultado de 6-1 sobre o Qarabağ, né? E do Azerbaijão. E aí é o seguinte, se entrar com o time principal, a gente imagina uma equipe com Nick Pope, Trippier, Malik Thiaw, Botman, Hall. Mais à frente, o Bruno Guimarães machucado, está fora, inclusive deve ficar fora da lista do técnico Carlo Ancelotti, que será divulgada no próximo dia 16. E aí o Willock deve entrar no lugar dele, com Tonali, Joelinton. Joelinton entrou na partida contra o Manchester City. Murphy, o Anthony Gordon, já citado por você, Elanga. O Voltemade pode ser titular, sim, como foi na partida contra o Manchester City. Então são infinitas as possibilidades do técnico Ed Howe para essa partida, que será disputada no St. James Park, no nordeste da Inglaterra. A BandBet mais uma vez está nesse especial da Champions League. Você aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima, ou então, mais uma vez, eu sugiro a você, caso você esteja assistindo ao programa pelo celular, que digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br. E aí você, mais uma vez, será direcionado para a capa do site. E aí é o seguinte, Isa, na capa do site, basta dar um scroll aqui para baixo, tá o botão UEFA Champions League, e aí a gente tem as oportunidades para Newcastle e Qarabağ. Aqui eu acho que vale criar uma aposta, tá? A gente clica no jogo, vai no botão criar aposta e o Newcastle United vencendo a partida, evidentemente, dá para a gente imaginar mais de 3,5 gols na partida. Exato. Né? Eu acho que é uma possibilidade. Com ambas as equipes marcando, pode ser, até porque o Newcastle vai entrar em campo mais relaxado para esse jogo. Bom, falamos muito sobre o UEFA Champions League, vamos falar mais no momento oportuno aqui no Band Placar, com o oferecimento BandBet. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu a companhia!